São 8 horas e 4 minutos, vivendo aí uma quarta-feira, 9 de agosto de 2017, a semana em que o comércio está toda voltada aí para ele, né? Pro papai. Então o comércio aí vai vender bastante camisas, o comércio vai vender bastante poltronas reclináveis. Todo mundo acha que o pai a mentalidade de pai é sempre aquele pai, né, que tá numa cadeira sentadão. Mas o pai hoje é dinâmico, o pai hoje ele tá lá no celular, o pai hoje ele é super, não, a idade hoje já não tem mais problema não, a tecnologia enfim, todo mundo hoje já está conectado, né? O pai hoje já faz aí pagamento pela internet, o pai é pai. E quem vai falar com a gente hoje, quero receber ele mais um dia aqui, o doutor Zero Cost. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui com você, todo animado e tal. Semana dos Pais, né? É uma pitada para o comércio, né? Nosso assunto aqui é comércio, né, doutor? Então, mas primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa data. O que significa, né? O que é? Comércio, né? Esse segmento do comércio, né? O Dia dos Pais é uma data importante, né? Porque você tem aí daqui até o final do ano, você vai ter o Black Friday, né? E o Natal. Então, o Dia dos Pais, ele dá para você o tom, né, de como vão ser as vendas lá na frente. E, pelo que a gente tem lido aí, pelas estatísticas, há um clima de otimismo em relação às vendas, entendi, né? Então, nos parece que o pessoal está aguardando aí alguma coisa em torno de 10% acima daquilo que foi vendido no Dia dos Pais do ano passado, né? Entendi. Então, é uma área... É uma data comercial, basicamente, né? Não é uma data, não tem assim nós podemos até buscar na memória aqui, mas vamos dizer, é uma data que cada país, vamos dizer assim, instituiu a sua própria data, né? Voltado para o comércio, né? Aqui agora, né? Segundo... Dia 13 é o dia, né? Dia 13 que é o nosso dia. Alguns países, Milton, vamos dizer assim, estou lembrando aqui, alguns países, por exemplo, fazem uma ligação, os países mais católicos e tal, fazem uma ligação com São José, né, que é o pai de Jesus e tal. Então eles comemoram a mesma data, data do santo com a data do Dia dos Pais, né? Entendi. Não existe assim uma grande... Olha, eu te diria o seguinte... Na Rússia, sim. Na Rússia, eu acho que seria o único país, assim, onde essa data tem uma outra conotação. Que é assim, a gente falou da Rússia muito ano passado, na semana passada, né? Que aquela senhora de Nova Odessa, né? Da Letônia e tal. E na Rússia ali em 1917, quando teve a Revolução Russa, né? A pátria, depois teve a guerra civil interna ali, mas enfim, o comunismo venceu e o Lenin assumiu lá em 22, né? E então existe uma data que é uma data não é uma data da independência, mas é uma data da pátria, né? Então essa data da pátria é como se fosse a pátria fosse um pai, né? Então, eles comemoram o Dia dos Pais no dia de amor à pátria. Existe uma certa patriotismo ali, né, na Rússia. Os demais países são histórias assim peculiares, o fulano deu um presente para o pai e começou a comemorar. Talvez na China, parei na verdade, mas eu fiz algumas aulinhas de mandarim, né? Para ver se entendi um pouco a situação da China e tal. E Dia dos Pais, para eles, tem uma coisa interessante, porque estou eu lá entrando, já dando um viés aqui. Você me para aí, senão daqui a pouco eu vou até meio-dia aqui. Eu provoco o senhor. Você provoca. Não, você sabe, lá na China, você teve aquele movimento do Chiang Kai-shek, que era um fulano lá, um militar, que tentou unir a China. Né? Aliás, vou te contar uma coisa interessante. Eu contratei essa menina de Xangai para me dar umas aulinhas de mandarim.
E eu falei para ela, eu gostaria de estudar chinês. Ela falou, mas qual chinês? Eu falei, não, chinês, a língua é chinesa, né? Ela falou, não, mas tem muita língua chinesa, né? E aí eu falei, mas quantas tem? Umas 200. 200 dialetos, né? Gente. Então, vamos dizer, antes do Chiang Kai-shek na China, você tem aqueles feudos, né? Cada um falava uma língua ali e tal, né? Tem realmente cerca de 200 línguas. O mandarim é uma língua que deu uma nivelada, né? Uma língua meio básica, né? Para o pessoal poder se comunicar. Mas o Chiang Kai-shek, ele tentou unir a China, quase conseguiu, faltou lá um tantinho pequeno, né? Que era justamente o pessoal do Mao Tse-tung que ficou lá escondido e tal. Tem até uma passagem da grande marcha do Mao Tse-tung e tal. Mas enfim, no final, depois teve a Segunda Guerra Mundial e tal, e o Mao Tse-tung acaba expulsando, né, o Chiang Kai-shek para Taiwan. Então você tem hoje lá a China continental, né, comunista, e tem a China de Taiwan. Na China do Mao Tse-tung, ele comemora o Dia dos Pais na mesma data dos americanos. Porque o Mao Tse-tung, quando ele conseguiu fazer a revolução lá, ele fez sozinho. Então, por exemplo, não há uma dependência da China da Rússia. Isso é até um fato histórico, que o Stalin, ele acha que ele errou, ele devia ter ajudado mais a China conseguir a independência dela, para poder lá na frente cobrar esses dividendos, né? Mas não, o Mao Tse-tung conseguiu aquilo sozinho. Foi até uma surpresa para o Stalin na época. Falou, poxa, agora temos mais um país comunista aqui do nosso lado. Mas então, o Mao Tse-tung da China comemora o Dia dos Pais no mesmo dia, na mesma data dos americanos. Entendi. Acho que é março, alguma coisa assim. E o Chiang Kai-shek, que está na ilha lá, né, que estava, morreu já, lógico, de Taiwan, ele tem uma coisa interessante. O número 8 em chinês é Ba. E agosto também é um Ba, né? Eu sou péssimo, né, vamos dizer assim, mas... Então, quando você fala babá, né, você lembra... O 8 de agosto. Lembra 8 de agosto, mas lembra babá, né? Papá, né? Papá. Papai, né? Mas papá, né? Então, que é pá de 8 e pá de agosto. Então, eles comemoram uma data com essa... Como é que eu vou te falar? Com esse fundo, 8 de agosto, né? Que é o 8 e o agosto, papá, né? E ao contrário, é lógico, ele ia comemorar numa data diferente do Mao, né? Porque o Mao era o seu inimigo número 1, né, e tal. Mas a expectativa é que o comércio, puxa vida, volte, né? Agora é porque antes o pai, o chefe da família, né? Ele era o soberano, a mulher não podia trabalhar, né? Hoje em dia não, hoje em dia os dois trabalham e tem uma chance de ganhar um presente mais, né? Porque tá todo mundo trabalhando na casa, né? Tem expectativa aí dele ganhar um presentinho certo, mais gordinho e tal, né? E isso é bom para a economia, né? Tem que movimentar, né? Tem que tirar o dinheiro do banco, eu acho. Acho que não. Mas o senhor sabe que a estrutura familiar, tu sabe muito melhor que a gente, mas depois que a mulher saiu ombro a ombro para trabalhar do lado do marido, eles conseguiram, pelo menos em matéria de Brasil, que a gente viu aí a notícia, imposto, tanta coisa. Se os dois não trabalhar, é complicado, né, doutor? Não, então, hoje a mulher é fundamental na família, né? Em termos de renda, né? Sempre foi, mas em termos de renda, e muitas vezes ela ganha até... Tem uma remuneração maior do que a do homem, né? Sim, estuda mais, a mulher é mais inteligente que o homem, eu acho. Faz tempo, né? Isso faz tempo, não é de agora, não. Tá certo. Você sabe que ela é realmente muito mais inteligente. Tá, já entrando, e a nossa economia? Como é que o senhor vê aí? Alguma melhora? Como é que o senhor Olha, a nossa via crucis, né? Olha, eu vejo assim... Dizem que se a pessoa é muito otimista no Brasil, é um bom sinal que ela está mal informada, né? Mas vamos lá. Essa última queda da Selic, agora dia 25, 26 de julho, né? Caiu um ponto, caiu para 9,25. A inflação caiu mais do que a Selic, mas então vamos dizer, 9,25 menos a projeção da inflação,
que daria aí 3,5, 3,7, porque agora aumentou o combustível, né? Então eu acho que deve dar. Então isso aí vai dar 5 e pouco, né? Ainda é uma taxa alta. Agora do dia 5/9, né? Se eu não me estou enganado, é a próxima eleição, a próxima reunião do cupom. Todo mundo fala aí, né? Os economistas, que derruba mais 1%. Quer dizer, se derrubar, vamos supor, a taxa Selic está em 9,25, menos a inflação, vai te dar a taxa real de juros, né, que está dando 5,5, 5,7, 5,8. Se tirar um ponto disso aí, em setembro, você vai cair para 4,7, 4, ainda é alta. Mas se, por exemplo, se na próxima derrubar mais um ponto, né, então você vai sair de 4,67 para 3,67. A diferença, estou falando da taxa real de juros. Entendi. 3,67 vai acontecer o seguinte, as pessoas vão começar a pensar, pô, eu estou ganhando 3% lá no banco, porque ainda tem que pagar as taxas e tal, não sei o que, tal. Pô, não está valendo a pena, né? Eu vou comprar alguma coisa. E aí eu acho que essa aí que você tem um ponto de inflexão. Eu acho que nessas próximas 2 reuniões do cupom, se manter nessa situação, dela derrubar um ponto, e a inflação se mantendo aí, que tudo indica em 3,5, desculpa, você vai ter um reaquecimento natural da economia, sabe? Sem ficar dependendo. Isso aqui é mais ou menos, eu estou lembrando agora, isso é mais ou menos como uma epidemia, né? A epidemia, ela vem, né, destrói e, de repente, ela vai embora, né? Eu não sei se você leu aquele livro do José Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira. As pessoas vão ficando cegas, quando você vê que a coisa o mundo inteiro vai ficar cego, a epidemia vai embora, né? Porque chega um momento na economia que, assim, os juros, por exemplo, estão caindo tanto, está ficando tão... existe a juro para quem aplica, lógico, não para quem vai lá buscar o dinheiro, que esse aí é um outro programa, é um absurdo, né? Mas enfim, para quem aplica, vai ficando tão não atraente, né? Ele vai ganhar 1%, 2%, 3%, que aí ele começa a olhar para o mercado e fala, pô, mas se eu comprar aquela residência ali, se eu comprar aquele terreninho ali, se eu investir aqui, eu vou ganhar 10% no ano, entendi. 6%, né? E aí a economia volta quase que naturalmente, né? Fala, pô, o cara começou a comprar e tal, e aquilo vira uma queda, uma cascata em dominó, né? Um aquecimento quase que, né? Um crescimento virtuoso, né? Então eu acredito, eu sou otimista. Mas matematicamente, assim, ser otimista a gente desde quando nasceu, o brasileiro ele tem, mas assim, o senhor vê então que quando o empresário vê que não é vantagem ele deixar o dinheiro dele parado no banco, ele vai investir, ele vai comprar e vai então fazer girar. Vai fazer girar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu morei uma época na Escandinávia, e aí eu cheguei lá, cheguei lá, falei, pô, vou abrir uma caderneta de poupança. Foi no dia seguinte, eu fui ao banco e tal, e eu pus lá uma quantidade de dólar, né? Falei, pô, quanto rende? Ele falou, 1% ao ano. Falei, bom, tá bom, né? Peguei 1% ao ano e tal, ou em torno de 1% e tal. Sim. Bom, e deixei meu dinheiro lá. Falei, rende 1%, a economia é super estável, não sei o quê, papapá. Um belo dia eu fui até o banco. Falei, bom, eu vou voltar para o Brasil e tal, eu vim buscar meu dinheiro. Pois não e tal. Então vamos supor que eu tivesse R$10. Então rendeu 1%. 1% daria 0,1. Né? Então eu teria que recolher 10,1 real. R$10,01. Aí cheguei lá, tinha 9.900 e não sei quanto. Falei, pô, mas eu coloquei 10, né? E agora cheguei aqui no final do período. Não chegou a dar um ano, foi menos. Bom, mas não importa. Aí ele falou, sim, deu menos. Falei, pô, mas não dava 1, agora deu menos. Ele falou, não, mas tem as taxas do banco, não sei o quê e tal, blá, blá, blá. Eu falei, pô, mas não compensa se eu colocar o dinheiro no banco? Aí o gerente do banco falou, não compensa. Né? Falei, pô, mas como não compensa? Eu não ganho nada. Ele falou, não, você não ganha. Compensa você pegar o seu dinheiro e aplicar.
né? Entendi. Fazer a economia girar. Falei, mas qual é a vantagem que eu tive? Eu falei para ele, né? Falei, a vantagem que o senhor teve é que o senhor tinha um dinheiro na mão, não ia colocar embaixo do colchão, nós guardamos aqui para o senhor durante todo esse período, o senhor vai receber ele aqui de volta. Então o senhor teve todo um serviço, né, em volta, né? Mas dinheiro mesmo o senhor não ganhou. Quer dizer, no fundo, o raciocínio é, entendeu? O rentista, o que está sentado lá assim, na Xuxa, coloca o dinheiro no banco e vai lá olhar quanto que rendeu, é um parasita do sistema, né? Na verdade, o sistema tem que rodar, né? Ele tem que crescer, né? Vamos dizer, ele tem que girar. Então eu acho que uma maneira dele girar automaticamente é tornando os juros que a pessoa recebe no banco não atraente, né? Então ela pega e coloca o dinheiro no mercado, investe em alguma coisa que produza alguma coisa, pelo amor de Deus. Não pode ser o cara produz é penalizado e quem não produz ganha dinheiro. Não, já vou comer papel no final do ano. É difícil. Aí entra a parte, já partindo para a nossa terceira, que a gente também vai convidar aqui os nossos ouvintes empresários para participar com a gente. Entra aí já a parte da gestão, onde que a pessoa tem que entender que ela tem que realmente ter uma empresa que não dê prejuízo. Não está fácil. Não está fácil. Tá certo. Doutor, mas é o seguinte, olha, a gente tem aqui uma dica para hoje, especialmente aí. A gente gostaria que o senhor fizesse um convite, tá, ao pequeno, ao médio empresário, que a gente aqui no nosso programa de quarta-feira, a gente vai divulgar aqui a empresa. E quiser entrar em contato com o senhor, nós vamos divulgar. Lógico, o senhor vai divulgar também ela no site do senhor, que está muito bem feito, está muito bonito. E eu gostaria que o senhor fizesse um convite para que o senhor fosse convidado. O senhor entendeu? Não. Então, é o seguinte, tem muitos empresários que as pessoas estão... É o seguinte, o empresário, para mim, é o pequeno, que ele vai se tornar grande, eu confio, eu acredito que quando você é empreendedor, então, o Steve Jobs não começou alto, ele começou... Na garagem, né? Todo mundo. Dizem até que eu vou te falar que o Bill Gates, se ele tivesse começado na garagem, ele já tinha fechado a garagem, né? Aqui no Brasil, né? Justamente. Lá ele montou a Microsoft. Mas então, eu não entendi ainda. A gente quer ver a disponibilidade do senhor, do senhor visitar alguns pequeno empresário, o senhor fazer uma visita. E lá assim, fisicamente, de cortesia, o senhor conhecer a empresa, de cortesia. Não, seria um prazer, né? Você diz o seguinte, você faria um convite para os seus ouvintes. Isso, ele explanariam, ele poderia entrar aqui ao vivo com a gente, tá? Não hoje que a gente tem que preparar tudo, justamente você precisa conhecer a empresa, né? Aí a pessoa entraria com o senhor, fazia... Mas aí você vai limitar o número de pessoas que ligariam, vamos supor, eu vou visitar a empresa, a pequena e média empresa X. Não, né? Eu estou dizendo, mas eu não sei a disponibilidade do senhor, né? A gente sabe a agenda do senhor. Seria um prazer. Poderia ser hoje, o senhor tem que se agendar para isso. Não, seria um prazer. Não, eu aceito já o seu desafio, né? Agora, porque quando a pessoa liga aqui liga no ar, é complicado você responder esse tipo de pergunta, porque você não conhece, não sabe o que ela com o que ela trabalha, né? Até você entender, já foi o programa inteiro, né? Sem dúvida. Então, eu vou com todo prazer, sem nenhum custo para esse empresário. Que bom. Só acho que teria que limitar aí, vamos supor, não sei, agora você me pegou um pouco de surpresa, mas vamos supor, limitar um número aí de pessoas para eu poder visitar, ir lá e bater um papo, né, que é isso que você está falando. Justamente. E aí a gente traria, por exemplo, o case dele aqui. Se a pessoa quiser também anonimato, ela quer que o senhor vá visitar. Não quer, tá bom. Lá, né? Porque muitas vezes o empresário fala, eu gostaria de uma dica do senhor, eu estou com... mas aí... E aí a gente voltaria... O senhor aceitaria? Toparia? Aceito. Então tá certo, então. E aí a gente voltaria aqui e aí comentaria Justamente, aí depende da conversa, o case que o senhor teve, ou até, sei lá, a pessoa está precisando de uma palestra, tem vários funcionários, ele quer uma palestra, aí o senhor vê disponibilidade também, sei lá, né? Acho que é o tal do umbigo no balcão, né? Porque, olha, honestamente, eu falo para o senhor, a gente tem um problema muito grave no nosso país, que se chama educação financeira. Eu acho que toda educação nossa é complicada, né? Tá? Mas a educação financeira, essa é um item realmente aí que eu vejo a bagagem que o senhor tem, eu vejo aí o currículo do senhor. Então, o meu amigo empresário, o microempresário, se você puder aproveitar, olha, é uma dica para você, viu? Então a gente vai lançar
tá certo? Tá bom, então. Bom, doutor, e a gente vai falar um pouquinho agora da matéria de domingo, se o senhor permitir. Posso? Pode. Domingo no Tribuna, né? Domingo no Tribuna. Bom, a gente percebeu aqui, né, que o senhor comentou, na década de 60, década de 70, né, que tivemos lá o presidente Costa e Silva, que ele criou, falar de educação agora com o senhor, ele criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Tá? Essa é a primeira pergunta. O senhor acha que realmente aquela lei lá, eu acho que é o Piaget, né, que ele falava que a pessoa, a experiência também é um professor, então a pessoa aprende com a experiência. Então, vamos supor, muitas vezes aí a pessoa não tem idade para entrar numa escola, se o Mobral, ele resolveu, em tese, esse problema. E depois o senhor coloca aqui, o Brasil só será grande quando a educação tiver um nível internacional. Tá? Então, eu gostaria que o senhor comentasse do Mobral e talvez o senhor comentasse aí o que é esse nível internacional. Na verdade, assim, a gente está fazendo nessa retrospectiva do Tribuna, assim, um paralelo, né, sobre os problemas que a gente, e acertos também que o Brasil teve nessa trajetória. A gente começou lá dos anos 60 e tal, agora talvez tenha que voltar até um pouco mais para trás, da década de 60, né, e ver, vamos dizer assim, os erros e acertos e tentar, não que vá, a gente vá pegar e vamos dizer assim, copiar alguma coisa e tal, não, mas entender por que errou, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos na queda da Bolsa de Valores lá em 29, outubro de 29, poxa, aquilo, se você tirar lá, por exemplo, mandar um fotógrafo lá hoje, naquela época, e tirar 100 fotos e mandar um fotógrafo aqui no Brasil, nós estamos nivelados, vamos dizer assim, numa situação, o Brasil, talvez até, não vou dizer que estaria melhor, mas perfeitamente comparável, né, ao americano de 29. Agora, você vê hoje, né, você vai lá e tira uma foto lá e tira uma foto aqui, não precisa tirar 100 não, tira uma só e você vê a diferença, né. Mas o Mobral, né, na minha época, eu citei isso porque, sei lá, eu vivenciei isso, né, você assistia na TV e você conseguia uma certa alfabetização e tal, né, era um movimento, tem muita crítica com relação a isso, né, mas eu acho que toda vez que você consegue passar para a população alguma coisa que a instrui, né, porque naquela época muita gente não tinha acesso, né, à informação, né? Hoje também tem um outro problema, né, você tem acesso a muita informação. Sem dúvida. Então, por exemplo, você tem uma guerra na Síria lá e sair aqui fora e perguntar o que está acontecendo na guerra na Síria, ninguém te responde, né? Todo mundo acha que está morrendo turco, né, capaz do cara falar, né? Mas o excesso de informação também é um problema, né? Naquela época a gente tinha muito pouca informação, então o Mobral foi realmente um movimento que o general fez, né? Um general, a gente estava sob o regime militar, né? O regime militar lutava contra a ditadura do proletariado, né? Muita gente acha que lutava contra a democracia, né? Mas isso é um erro, né? Um erro muito grosseiro, uma análise muito superficial, né? Vamos dizer, se o militar não tivesse assumido, quem assumiria era um Stalin da vida, né? Vamos dizer assim. Aí a gente ia ver o que era bom para a tosse realmente, né? Mas então a gente escutava aqueles programas e tal e aprendia alguma coisa, né? Agora você falou do nível internacional, isso, né? Justamente. Existe um concurso, né? Não é concurso, um teste, né? Que é feito, que chama-se PISA, né? Onde você pega uma amostragem de cada país de estudante, né? Uma determinada faixa etária, leva para um determinado local e faz um teste, aplica um teste no fulano. E ali você, dentro de eu não me lembro agora, acho que é 123 países, se eu não me engano, você faz uma classificação para ver como é que está o estudo, o ensino e tal, conhecimento. Então são 3, 4 matérias lá, matemática, acho que é ciência e mais uma tipo lá. Enem. Tipo Enem, né? E aí você classifica os países e você vê o nível desse estudante. Então, o americano, tal, ele não precisa vir aqui para te perguntar como é que estão as suas escolas. Então, você participa desse teste, o Brasil participa, e o nosso desempenho lá é péssimo, né? Para não dizer outra coisa, porque estamos no rádio, né?
mas é muito ruim. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, por exemplo, você nessa classificação, para você ter um nível internacional, não sei, entre os primeiros, né? Entre 120, 130 países, né? Ficar entre os 20 primeiros é alguma coisa. Nós estamos lá para baixo do centésimo, né? Toda vez. Então, esse nível internacional seria o quê? Mais comprometimento? O nível internacional seria, vamos dizer assim, toda uma reforma, né, nessa área educacional, né, eu não falo nem de recursos financeiros, mas eu falo de preparo desse professor, né, dessa gente que... Tem mais acesso a teatro, cultura, tem mais, seria isso, a pessoa tem mais repertório. E bem assim, você ter algumas cadeiras, alguma coisa assim, que explique para as pessoas por que ela está estudando aquilo, né? Porque eu lembro assim, na escola, eu não sei se era assim com você, mas o cara aí, ela falou, não, eu sou matemática, eu sou bom, agora física, eu sou péssimo, química, eu sou bom, né? Você vê, os elementos da natureza são sempre os mesmos, né? Você não pode ser bom de química e ruim de física, né? Vamos dizer, não dá para ser... depende do professor, do jeito que o cara dá a matéria, não tem uma pessoa que costure tudo, entendeu? Entendi. Mas eu acho que se o Brasil conseguisse um nível internacional, puxa vida, porque aí a hora que você instrui o povo, ele melhora tudo, né? Então ele pode cobrar, ele sabe dizer, olha, não, então é verdade, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, enfim. Então não é imitar o americano, mas... Não é imitar o americano. Você vê as coisas boas e trazer pra gente. Você sabe que na Semana da Arte Moderna aqui, em 22... Quando a gente falou, quando o Oswald de Andrade falava do antropofagismo, né? Ou seja, de você comer a cultura do outro, né? Então ele tem uma carta aberta à população na época, é o seguinte, falou, não, eu não quero criar, né, uma coisa diferente, mas eu vou comer o que eles têm lá fora, vou digerir e vou criar uma outra coisa, uma outra brasilinidade, vamos chamar assim, né? Que aí sai... Acho que o grande ícone dessa época acho que foi o Macunaíma, né? Então, a ideia do Oswald de Andrade. Por exemplo, vou buscar lá o que tem de bom, vou dar fazer aqui uma mistureba aqui com o meu, né, uma poção mágica com o que a gente tem aqui de interessante, que nós temos, né? E sair com uma terceira via, né? Uma terceira informação. Hein? Tá, esse foi o terceiro parágrafo da reportagem do senhor. O senhor colocou uma coisa boa nossa aqui. O senhor colocou assim, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né, em 5 de dezembro de 1967. Então, a FUNAI. Depois o senhor coloca aqui o seguinte, que o pessoal tentava ensinar a nossa cultura para o índio, mas depois o senhor coloca embaixo aqui, o senhor fala, por que não, né, a gente aprender com os índios? Na verdade é um estudioso francês, né, que fala sobre isso, né, que o índio tem a cultura dele, né? Não tem por que você tentar civilizar o índio. Eu acho que isso, se você tem um espaço aqui no planeta para ele, deixa ele viver lá do jeito dele, né? Eu sou partidário dessa ideia, né? Que você levar para ele televisão e doença, né? Agora, eu acho que é isso. E o interessante que é tentar aprender alguma coisa com ele, principalmente nessa hierarquia, né? Que eles não têm, né? Muitas das tribos não tem essa hierarquia. O fulano tem uma missão, né? Ele tem que fazer determinada coisa, mesmo o pajé lá, né? E se não fizer, você tira. Em algumas tribos você mata o cara. Quer dizer, é simples assim, né? Então, vamos dizer, aqui não. Aqui você tem aquele monte de casta, né? O fulano é o chefinho, o outro é o coordenadorzinho. O cara não concordou, ele morre. Né? Ele morre, é mais fácil. Né? É bom liderar assim, né? já você imagina como é que ia ser aqui. Tá certo. Não, digo, você não é que ele não concorda, mas que ele não tem um bom desempenho, né? Entendi. Então ele é tirado daquela... Tá. Bom, e o senhor colocou também aí um assunto que realmente a gente fica até assim preocupado, né? Quanta gente que lutou, quanta gente que perdeu a vida. Não sei se o senhor vai querer entrar nesse assunto, mas a gente tem aqui sobre o AI-5. O senhor também colocou alguma coisa sobre o AI-5 e às vezes o ouvinte nem sabe o que significa o AI-5. Gostaria que o senhor resumisse. O ato institucional número 5, né? Porque na verdade é assim, o que a gente tem que entender no Brasil
com relação ao regime militar. Eu não estou aqui favorável, não estou defendendo o regime militar, por favor. Mas acho que quem tem que entender é o que antecede. Você tem, na verdade, o grande mote do negócio é a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, esses dois senhores resolveram dividir o mundo, né? Então, um a favor da democracia, o outro a favor do comunismo, né? E a democracia teve algumas vantagens, vamos dizer assim, né? A Rússia acreditava que a democracia ia morrer por si só, né? E errou no seu programa. Mas o que eles queriam? Eles queriam dividir o mundo. Então, onde eles podiam entrar, guerrear e tal, eles iam. Então, o Brasil, que estamos aqui vamos ser sincero, no quintal dos americanos, né? Não era nada bom você ter aqui um comunismo. Então, ele lutava para que não tivesse um comunismo. E você tinha correntes aqui, desde a 62, ali, pessoal querendo, vamos dizer, simpatizante do comunismo russo, né? Porque hoje já tem vários tipos de comunismo, né? Mas naquela época simpatizante do comunismo russo. E então você tem todos aqueles movimentos lá, que inclusive a senhora Dilma participou, o Gabeira participou, o Dirceu participou, não eram os mesmos movimentos, o Gabeira e o Dirceu estavam no mesmo movimento, que era o MR8, se eu não me engano. Mas eram toda gente que participava na luta armada para tomar o poder e implantar aqui o comunismo. Ou seja, o comunismo ele é bonito, né? Vamos dizer assim, você não tem diferenciação de classes sociais, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, a gente vai dividir o pão, é bonito. Agora, do outro lado da mesa tem um cara chamado ser humano que é complicado de você propor isso e exigir dele as contrapartidas. Então você tem todo esse pessoal querendo tomar o poder, e você tem a economia desandando, greve, a situação ruim, o militar fala, bom, inclusive o Geisel fala, aí você fala, eu não queria sair do quartel, vamos dizer assim, o Castelo, militar não é para, né? Tem até uma frase do Geisel, acho que é dele, que ele fala assim, nós podemos tomar o país com tanques, mas não podemos governar com tanques, não dá para governar com tanques, né? Mas ele falou, não, já que a situação está tão crítica, foi lá e tomou o poder, né? E aí, voltando aqui o Castelo assumiu, fez uma série de coisas positivas e tal, e o Costa e Silva, ele soltou o famigerado AI-5, que era, vamos dizer, vamos acabar com o direito desse pessoal todo, vamos a imprensa, vamos fechar o Congresso, vamos não sei o quê, quem manda aqui sou eu e pronto, né? Mas, na verdade, a bagunça era tão grande que chega uma hora que o cara bateu na mesa, né? Antes dele falecer, que ele morreu, teve um AVC, né? No exercício da presidência, ele tinha na mão já na gaveta, vamos dizer assim, ele suspendeu o AI-5, né? Ele ia suspender. Então tem toda essa repressão a esse regime proletariado armado, né? Essas guerrilhas e tal, Araguaia, enfim, o Marighella. Mas ele tinha isso, ele tinha a convicção de que o militar não era um bom governante, né? Só que com a morte dele, a coisa ficou complicada. Quem assumiu foi uma junta militar. Essa junta militar ficou lá por 60 dias e aí entrou o Emílio Garrastazu Médici, né? Então, o AI-5 foi um momento que todo mundo critica, né? Porque o cerceamento de expressão, de liberdade, não sei. Então tem todo um discurso poético aí. Mas a verdade é que a situação na época era crítica, né? Vamos dizer, você tinha que tomar uma medida pragmática, né? Vamos dizer, não, vamos parar com isso aqui, vamos tentar organizar e lá na frente a gente devolve isso para vocês, né? E foi o que aconteceu, né? Em 85 demorou. Foram 20 anos de ditadura, mas em 85... já, todo aquele movimento. Direta já que tentou, né? Então, devolveu ao povo civil. E o civil fez o que fez também, vamos ser sinceros, não somos civis, né? De 85 para cá, o Figueiredo entregou o país com um PIB de 7,9% ao ano. Ninguém fala isso, né? O último ano dele.
Mas e nós conseguimos aqui em 2010, que todo mundo fala 2010 nunca mais e tal, foi 7,3. Né? Foi em Figueiredo em 85. Né? Entendi. Então, o AI-5 foi... É fácil você criticar, né? Agora, quando você está que nem um empresário, né? O empresário está naquela situação de falência, de não sei o que, o cara mandou embora, fez... Não devia ter mandado embora, né? Mas, pô, naquele momento, eu acho que foi um... Tanto é que você pega o nosso amigo Delfim Neto, que até nos visitando aqui, ele fala isso, ele fala, pô, eu não só acho que tinha que até aprofundar as exigências do AI-5. Ele fala isso na época, né? Por quê? Porque, pô, tem que pôr ordem na casa. Aliás, o Roosevelt fez isso nos Estados Unidos, o New Deal lá, em 29, quando a bolsa quebra e tá todo mundo na rua lá, como um mendigo comendo, né? O brasileiro não esquece, né? Que só lembra de Miami e Nova York, mas se você for pegar 29, né? O Roosevelt peitou lá o legislativo, né? O legislativo, não, mas isso é contra a lei, isso é contra não sei o que e tal. Aí ele foi reeleito e aí o legislativo falou, não, tá bom, o senhor faz o que o senhor quiser, porque a bagunça é grande, né? E aí ele conseguiu, com o New Deal, né? Tirar o país do buraco, né? E está no que está hoje. Tá. Mas é isso aí. Bom, doutor, são 8 horas e 41 minutos. Nossa. Você falou da parte poética, né? Temos aqui a Elis Regina, o Bêbado e o Equilibrista. Gravada por Elis Regina. Que ano que é essa gravação? Ano de 79. A canção ficou conhecida como hino da anistia. A letra pedia a volta dos irmãos em fio. O sociólogo Betinho, exilado no México, à época, em que liderou aí nos anos 90, campanha contra a fome. Tá? A música também selou as pazes entre os dois, né? Enfio e Elis, e o cartunista que havia aí, enterrado Elis ao lado de outros colaboradores do regime e tal. Mas a parte poética aí. Então, eu gostaria que seus ouvintes prestassem atenção nessa letra, porque ela explica muita coisa. Ah, é? Vamos lá. Qual a diquinha que o senhor falou? Vamos ver a música. Vamos ver a música. Então, tá certo. Doutor, abraço para o senhor. Obrigado pela entrevista. Tá? O senhor falando aos nossos ouvintes. E realmente, gente, é uma aula de história, uma aula de economia que nós estamos tendo aqui. E mais uma vez está o convite para você, amigo pequeno médio empresário, que queira, né, uma visita. A gente fez aqui esse convite e a gente aguarda aí. Você eu aceito o convite, agora você que coordena aí, né, São? Sem dúvida. Porque depende muito da agenda do senhor também, não tem como, né? A gente tem que, a pessoa tem que querer que o senhor faça uma visita, mas também a gente sabe que a agenda do senhor é muito, muito cheia. Doutor, mais uma vez, obrigado, são 8 horas e 42 minutos, a gente vai encerrar então com o Elis Regina, o Bêbado e o Equilibrista. Boa semana. E boa semana para o senhor também. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Tá? O senhor é pai, né? Eu sou. Vai ser um outro programa. Tá bom. Um abraço pro senhor, viu? Tá certo, vamos lá.